Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz, em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walders Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu e aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. Em 1808,
Um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Será que realmente vale a pena ser vice? Durante a monarquia portuguesa, o título de vice-rei era um privilégio para poucos. Eles eram os representantes do rei em seus territórios espalhados pelo mundo. Mas aí veio a República, acabou com a realeza e criou a figura do presidente. E do vice, é claro. O vice-presidente pode até não ter um território para governar, mas ele pode assumir o poder, o que era impossível para um vice-rei. O
primeiro a fazer isso em nossa história foi Floriano Peixoto. Ele era o vice de Deodoro da Fonseca, o marechal que implantou a República no Brasil. Deodoro fazia um governo desastroso. O seu ministro da Fazenda era o intelectual Rui Barbosa, que criou a política do encilhamento. Mandou fabricar dinheiro e conceder empréstimos para que o país saísse da crise. É claro que não deu certo. A inflação disparou e muitas empresas faliram. No meio deste caos, o Congresso aprova uma lei que permite o processo de impeachment do presidente. Furioso, Deodoro fecha o Congresso. Mas já é tarde. A Marinha, na época conhecida como Armada, se revolta e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro, então, renuncia. Floriano assume, mas em vez de convocar novas eleições, como a Constituição e a própria Marinha exigiam, ele dá um golpe para continuar no poder até o final do mandato. Habilidoso, ele reabre o Congresso e negocia o apoio do PRP, o Partido dos Fazendeiros e Cafeicultores. Coloca os amigos em cargos públicos, troca ilegalmente os governadores e manda prender os militares descontentes. Para finalizar, sugere que os juízes do Supremo Tribunal Federal não mandem soltar ninguém. A Marinha, que na época da monarquia tinha privilégios, sente-se traída pelo vice empoderado e inicia a segunda revolta da Armada. O estrago é tão grande que a capital do Rio de Janeiro é transferida de Niterói para Petrópolis. Mas Floriano, que ficaria conhecido como Marechal de Ferro, reprime com violência a rebelião, usando inclusive navios de mercenários norte-americanos, encomendados ao famoso empresário Charles Flint, o mesmo que criaria, alguns anos depois, a poderosa IBM. Ele combate também a Revolução Federalista no sul do país, massacrando rebeldes na cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, que passaria a chamar-se Florianópolis em sua homenagem. Mesmo sendo presidente de fato, ironicamente, ele sempre assinava vice-presidente em exercício. Depois de Floriano, vários outros vices também se tornariam presidentes. Mas esta é uma outra história. Se você quer saber mais sobre a nossa República, leia esses livros aqui também. Eles vão te dar muito mais informações sobre o que aconteceu. E não deixe de ver os outros episódios da nossa série. Eu garanto que eles vão te surpreender. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café,
mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Olá, eu sou Jimmy Figueiredo, roteirista e diretor dessa série, e gostaria de convidar você para deixar um comentário sobre esse episódio. Se você gostou, dá uma olhada nesse aqui também. O verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20.000 sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos.
Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder, e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O século XX mal começa e um brasileiro vira lenda nos céus de Paris. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel, provando que os balões poderiam se mover em qualquer direção com o auxílio de um pequeno motor. O primeiro dirigível da história acabava de ser inventado. Mas esta não foi uma tarefa fácil. Filho de um rico cafeicultor de São Paulo, Santos Dumont vai estudar física e mecânica em Paris, em 1892. Alguns anos depois, constrói seu primeiro balão, o Brasil. Naquela época, os balões voavam à mercê do vento e era muito difícil determinar a sua direção. Para vencer este problema, ele acopla um pequeno motor a um balão cilíndrico e o batiza Dirigível número 1. Consegue chegar a mais de 400 metros de altura, mas sua tentativa termina em acidente. O mesmo acontece com o dirigível número 2, que se dobra ao meio ao cair do céu. Incansável, ele refaz seus cálculos e muda o formato do balão. Em 1899, o dirigível número 3 sobrevoa Paris em várias viagens e o brasileiro vira manchete de jornais e revistas da época. Mesmo assim, os dirigíveis ainda eram muito instáveis e os acidentes se repetiam. Mais do que criatividade e coragem, voar exigia doses generosas de insanidade e Santos Dumont não perdia a pose. Em agosto de 1901, seu dirigível explode ao bater no telhado do Hotel Trocadeiro. Ele escapa ileso, constrói uma nova máquina e 2 meses depois faz o mesmo percurso contornando a Torre Eiffel e ganhando de quebra o cobiçado Prêmio Deutsch para aeronautas. Depois de alguns anos pilotando dirigíveis, vem a notícia de que os irmãos Wright, inventores norte-americanos, teriam construído, em 1903, o primeiro avião nos Estados Unidos. O estranho é que eles não registraram o fato publicamente, por questões de segredo. Mas uma foto desse voo, divulgada posteriormente,
denuncia que eles haviam usado um trilho na impulsão da aeronave e não demonstra se o voo era controlado e muito menos a distância percorrida. Da mesma forma que os recordes esportivos só podiam ser comprovados em eventos públicos, as autoridades aeronáuticas exigiam que as provas de voos fossem registradas publicamente, na presença de especialistas. Por isso mesmo, criaram, nesta época, o prêmio do Aeroclube da França para o primeiro piloto que voasse mais de 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. Em 12 de novembro de 1906, diante de um numeroso público e de técnicos da aeronáutica francesa, Santos Dumont e o seu 14 bis realizaram o primeiro voo controlado de uma aeronave mais pesada que o ar. Sem trilhos, sem catapulta e filmado e documentado cientificamente. Os irmãos Wright foram convidados, mas não apareceram. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha e, em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito
toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem, apreensivos, ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha.
mas o almirante negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Em 1930, 3 tiros a queima-roupa mudam radicalmente a história da política brasileira. João Pessoa, companheiro de Getúlio Vargas na chapa derrotada nas eleições presidenciais daquele ano, é assassinado. A sua morte é o pretexto para que Vargas tome o poder e instale a chamada Revolução de 30. Mas o motivo do crime não tinha nada a ver com isso. Década de 20. O mundo respira transformações culturais e econômicas que espantam o fantasma da Primeira Guerra Mundial. Mas estes anos dourados acabam com a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Empresas falidas, desemprego em massa, a economia do planeta aperta o cinto. Enquanto isso, o Brasil continua no século XIX. Os barões do café de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais se revezam na presidência da República, num pacto denominado Política do Café com Leite. As eleições se aproximam e é a vez de Minas indicar seu candidato. Mas os paulistas rompem o acordo e lançam um candidato próprio, Júlio Prestes. Seu Julinho veio, seu Julinho veio, e o mineiro lá... Inconformados com a traição dos paulistas, os mineiros decidem apoiar uma chapa independente para a presidência. É aí que o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa entram na história. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabéns. As eleições acontecem em março de 1930, numa época em que o voto não era secreto, as mulheres não votavam e muitos deputados e senadores eleitos não tomavam posse, por não agradarem o novo presidente da República, num processo conhecido como degola. Júlio Prestes vence nas urnas, mas tem que esperar alguns meses para tomar posse. Vargas e João Pessoa voltam a governar seus estados e tudo parece resolvido. Mas o paraibano tem outros problemas. Um deles é o coronel Zé Pereira, chefe político de Princesa, uma cidade no interior do estado. Ele se revolta contra os impostos estaduais criados por João Pessoa e inicia uma verdadeira guerra civil ao declarar a independência de sua cidade. O outro problema é João Dantas, um advogado que faz duras críticas ao seu governo e apoia Zé Pereira. João Pessoa descobre que Dantas tem um caso secreto com a professora Anaíde Beiriz e publica no jornal cartas eróticas entre os dois, roubadas numa invasão à casa do advogado. Mesmo sendo solteira, Anaíde cai em desgraça diante da sociedade machista da época e Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai embora para Recife. Um dia,
Ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa resolve tomar um café numa confeitaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e atira 3 vezes no homem que o difamou. O crime ganha repercussão nacional, mas por um motivo bem diferente. Os aliados de Getúlio Vargas inventam a notícia de que o assassinato fora encomendado por Júlio Prestes e pelo então presidente Washington Luiz. Era o mártir que a Revolução de 30 precisava. Com o apoio dos militares, em especial do tenentismo, inicia-se uma conspiração para derrubar o governo brasileiro e impedir a posse do novo presidente da República. O movimento começa nos quartéis do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e, em alguns dias, toma conta de vários estados brasileiros. O presidente Washington Luiz resiste no Rio de Janeiro e manda tropas para combater os rebeldes na famosa Batalha de Itararé. Famosa porque nunca aconteceu, já que os soldados se renderam antes de lutar, ao saber que o presidente havia sido deposto. Assim como a Batalha de Itararé, a Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de 8 horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. Inspirado em regimes nacionalistas que conquistavam a Europa, ele usa o prestígio popular para se isolar cada vez mais no poder. Em breve, acabaria com as eleições, fecharia o Congresso e controlaria o país como um protótipo de Big Brother durante longos 15 anos. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus 2 maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira e incentivava as celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, no qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler.
Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. Três presidentes, 2 impeachments e um país à beira de um ataque de nervos. Tudo isso em pouco mais de uma semana. Foi o que aconteceu em 1955, logo após Juscelino Kubitschek ser eleito presidente do Brasil. Naquela época, quem governava o país era Café Filho, que assumira a presidência depois do suicídio de Getúlio Vargas. 2 grandes forças políticas dominavam o Brasil. De um lado, o PSD e o PTB, partidos que herdaram o eleitorado de Getúlio. Do outro, a UDN. A eleição foi bastante disputada. Juscelino, do PSD, foi eleito presidente, enquanto João Goulart, do PTB, foi eleito vice. A UDN, inconformada com a derrota, não queria deixar a dupla assumir o poder. Os militares estavam divididos. O coronel Jurandir Mamed, simpático à UDN, faz um discurso explosivo contra a eleição e diz que a democracia é uma grande mentira. O general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, fica indignado com a declaração e resolve pedir ao presidente Café Filho a exoneração do coronel. Acontece que nessa mesma semana, o presidente sofre um infarto e se licencia. Quem entra no seu lugar é o deputado Carlos Luz, que recebe o general Lott e recusa o seu pedido. Lott acha muito estranho o presidente defender um militar antidemocrático e, na mesma hora, pede demissão do cargo de ministro. Ele agora tem certeza de que um golpe está sendo tramado para evitar a posse de JK. Naquela mesma noite, ele recebe o apoio dos principais comandantes militares do país e articula um contragolpe. Na manhã seguinte, as tropas do exército ocupam a cidade do Rio de Janeiro e cercam o Palácio do Catete.
Carlos Luz consegue fugir e, com o apoio de militares rebeldes, embarca com o coronel Mamed e o udenista Carlos Lacerda no cruzador Tamandaré, rumo ao estado de São Paulo, onde pretendem deflagrar um golpe de resistência. O navio quase é bombardeado, mas consegue escapar, enquanto moradores de Copacabana, apavorados, colocam lençóis brancos nas janelas. Ao mesmo tempo, o Congresso se reúne numa sessão tumultuada e declara o impeachment de Carlos Luz, o presidente relâmpago que governou o Brasil por apenas 3 dias. No seu lugar, assume o senador Nereu Ramos. Sem receber nenhum apoio, Arnaldos desesperados retorna ao Rio. Ninguém é preso e o país volta à normalidade. 10 dias depois, o presidente afastado e infartado Café Filho diz estar curado e avisa que vai reassumir. O general Lott sente um cheiro de um novo golpe a caminho e reage com mais um contragolpe. Manda alguns militares para a porta do edifício de Café Filho, impedindo que ele saia de casa, enquanto convence o Congresso a aprovar rapidamente o seu impeachment. As atitudes do general legalista surpreendem o mundo, num caso raro em que os militares dão um golpe para preservar a democracia, mas não assumem o poder. 2 meses depois, Juscelino tomaria posse tranquilamente na presidência e cumpriria integralmente o seu mandato. Jânio Quadros é, talvez, o personagem mais surpreendente da política brasileira. Eleito presidente da República com uma votação esmagadora, ele toma posse em janeiro de 1961, mas renuncia misteriosamente 7 meses depois, deixando apenas um bilhete. A década de 1960 nasce com as cores quentes da contracultura, mas a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética divide o mundo. O avanço da esquerda em países como China, Coreia do Norte e Cuba preocupa os norte-americanos, que veem no comunismo uma ameaça ao capitalismo. No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek termina o seu mandato inaugurando a nova capital do país, Brasília. As eleições se aproximam e o favorito é o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, o carismático homem da vassoura, que promete varrer a corrupção. Como era de se esperar, Jânio é eleito e logo toma medidas inusitadas. Proíbe briga de galo, hipnotismo em público, lança perfume e o uso de biquíni em praias e em concurso de Miss. Faz cortes nos gastos públicos, mas fica sem apoio no Congresso. É contra o comunismo, mas condecora Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, o que irrita os militares. Isolado politicamente, ele tenta uma última cartada. No dia 25 de agosto de 1961, entrega sua renúncia ao Congresso Nacional. Ninguém entende nada. Jânio talvez esperasse que os militares ficassem do seu lado, ou então que deputados e senadores não aceitassem o seu pedido e lhe dessem mais poderes para governar. Vários governadores o apoiam e tentam convencer o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, a recusar o pedido de renúncia. Mas é inútil. O problema é saber quem entra no lugar de Jânio.
João Goulart, mais conhecido como Jango, é o vice-presidente da República e o primeiro na linha de sucessão, mas está em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-tung. Na hora de votar, dona de casa vai jangar. É Jango, é um Jango Goulart. Político socialista e apoiado pelo movimento sindical, ele incomoda profundamente os ministros militares, que são contra a sua posse, alegando questões de segurança nacional. Por outro lado, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, quer Jango presidente e inicia um movimento pela legalidade, com o apoio do exército de seu estado. O impasse está criado. É nesse momento que o Congresso cria uma comissão mista para tentar resolver o problema e evitar uma possível guerra civil. A solução encontrada é a adoção do parlamentarismo, um sistema de governo que garantiria a posse de João Goulart como presidente, mas criaria um conselho de ministros que governaria o país de fato. Os militares concordam e uma comissão de deputados e senadores resolve ir até Porto Alegre para recepcionar Jango e trazê-lo para a posse em Brasília. Mas algo muito estranho acontece. Eles são impedidos de entrar no avião. O motivo era a Operação Mosquito, um complô liderado por alguns oficiais da Força Aérea Brasileira que pretendia capturar ou derrubar o avião que traria o vice-presidente da República. Jango decide vir de qualquer maneira e embarca no dia seguinte, tomando cuidado de voar numa altitude em que evitasse uma possível aproximação de caças. Ele desembarca em Brasília e, no dia 8 de setembro, toma posse. Tancredo Neves é eleito primeiro-ministro, mas o parlamentarismo só duraria 17 meses. Um plebiscito faria o Brasil voltar a ter um regime presidencialista a partir de janeiro de 1963. Jango volta a ser presidente, mas não consegue terminar seu mandato. Isso, no entanto, é uma outra história.